Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez nesse ICO Series. Só para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo. Eu hoje estou responsável pela prática de ICO. Já, para aqueles que não sabem, eu vou explicar o que é o ICO, na LHH. Para que vocês conheçam um pouquinho da LHH, eu vou falar do propósito. A LHH tem como propósito, ou ela existe para encontrar e oferecer soluções para que pessoas e organizações prosperem em um mundo de constante transformação. E, dentro desse propósito, eu poderia dizer que a gente tem dois pilares para suportar esse propósito. O pilar de desenvolvimento de talentos e de transição de carreira. E, dentro da transição de carreira, tem a transição de carreira para o C-Level. Este que é o ICO, International Center for Executive Options. E é esta prática que eu tomo conta. Muito bem. Então, eu queria dizer para vocês que as perguntas, eu espero que vocês coloquem no chat. Eu, infelizmente, dentro do possível, eu vou poder colocar as perguntas de vocês, nem sempre dá tempo de colocar todas, então peço desculpas, mas agradeço a todos a presença. Hoje eu tenho o grato prazer de estar aqui com duas pessoas que representam segmentos completamente diferentes, que provavelmente estão passando por situações ou por desafios completamente diferentes, estão em estágios diferentes de empresa, né? E é isso que eu gosto de trazer aqui no ICO Series. Segmentos diferentes, experiências diferentes, trago sempre pessoas com posições diferentes, mas que isso tudo, no final dessa continuidade de séries, vocês possam ter uma visão do que o mercado hoje está passando. Então, hoje, eu trouxe aqui, e eu tenho a grata prazer de apresentar a vocês o Alexandre e o Milton. Eu queria que eles se apresentassem e apresentassem as empresas que eles representam, para depois, então, a gente começar o nosso debate, tá bom? Quer começar, Milton? Acho que fica à vontade. Não, vai você primeiro. Não. Ordem alfabética. Tá ótimo. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Irene, Milton, Rafa, prazer em conhecê-los. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou Alexandre Kinze. Hoje eu tenho dois chapéus, né, na Vedacity, eu sou da Vedacity. Eu tenho um chapéu como CIO da Vedacity, eu cuido da área de tecnologia para o negócio, tecnologia para o back-office também. E dentro da nossa missão, a gente vai falar um pouquinho aí das perspectivas, né, de nossa missão de inovação. Nós estamos fazendo um spin-off, que é uma empresa de tecnologia para construção civil. E nessa empresa nova eu estou assumindo como CEO, tá? A Vedacity, para os que ainda não conhecem, é uma indústria química, né, e ela é focada, né, em soluções de impermeabilização para a construção civil, né? A gente vive, né, fazendo com que as edificações, sejam residências, escritórios, não importa, as edificações sejam bens duráveis e bens mais saudáveis. A gente cuida do principal problema da construção civil, né, que é o defeito numa edificação por conta de infiltração, por conta de umidade. Então, a gente luta constantemente com isso. A empresa pertence a um grupo familiar, recentemente passou por uma transformação, a família deixou a gestão do negócio e se concentrou, né, no grupo, na holding, e desde então a empresa já está há uns 2, 3 anos já fazendo uma grande transformação para se reposicionar no mercado. Ela já tem 84 anos, né, e aí a gente teve que se reinventar para se manter relevante e competitivo nos próximos 84. Né? Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Ai, que bom, Alexandre, daqui a pouco a gente vai falar, porque realmente este é um segmento que, diferentemente dos outros, a gente estava conversando, teve uma outra performance nesta pandemia, né? Milton, por favor. Obrigado, Irene. Boa noite para você, para o nosso Alexandre, o Rafa também, e boa noite aí para todos os internautas que estão participando dessa live do ICO. Não é? Bom, meu nome é Milton Luiz Melo Santos, eu sou
um executivo da área financeira, né? A minha carreira toda ela foi pautada no setor público. Eu sou originário do Banco Central do Brasil, aonde estive lá por 37 anos da minha vida, participando de diversos governos em Brasília. E em 2007 eu vim para São Paulo a convite do então governador José Serra para presidir o Banco Nossa Caixa, o Banco do Estado de São Paulo, já que não tinha mais o Banespa, né? E conduzi o Banco Nossa Caixa, fiz a operação de venda do Banco Nossa Caixa ao Banco do Brasil, não é? E depois montei a primeira agência de desenvolvimento do Estado de São Paulo, um banco de desenvolvimento, a chamada Desenvolve SP, uma instituição financeira que o Banco Central autorizou. Eu fui quem iniciou, quem estruturou e presidi o Banco Desenvolve SP por 9 anos. Depois deixei, enfim, essa atividade, mas logo voltei de novo para o governo, assumi a Secretaria Adjunta da Fazenda e Planejamento aqui do Estado de São Paulo, com o Henrique Meirelles, com o qual eu já tinha trabalhado no Banco Central, né? E aí o meu último desafio, que é o que está aqui agora, eu vou ter o prazer de falar com vocês, eu montei uma nova instituição financeira. Portanto, eu gosto muito do empreendedorismo, né? Montei uma nova instituição financeira 100% digital, cujo acionista é a nossa Associação Comercial de São Paulo, e estamos no momento iniciando. Então, nós estamos com uma empresa que é muito recente, diferente aqui do Alexandre, que está com a empresa de 87 anos, né, Alexandre? Eu estou começando um trabalho numa empresa que começou agora. Nesse mês de novembro, nós fizemos, então, nosso debut no mercado financeiro. Portanto, eu vou ter o prazer, logo em seguida, de falar com vocês sobre os desafios de estar tocando um projeto com essas características. Apesar de ser uma empresa nova, é da associação comercial, né? E tem 126 anos. Então pronto. Então, não é, quer dizer, o que está por trás não é tão novo, né? Não. Muito bem. Bom, gente, hoje a chamada era planos e expectativas para a retomada do negócio. Eu sempre gosto de começar com um tema que a gente fez a chamada. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Quais são os planos, se no caso da Vedacity, se é retomada ou é continuidade do negócio, enfim, para a gente poder debater um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Tá ótimo, Irene. Acho que eu vou responder, vou comentar falando um pouquinho do que aconteceu conosco. Acho que você mesma comentou, né? Continuidade, né? Assim, diferentemente de outros setores, nós tivemos uma grande sorte, né, na Vedacity, que foi o setor da construção civil, né? Apesar, né, da crise, a construção civil em si sempre se manteve como um dos setores mais considerados como cruciais, considerados como essenciais por todos os governos, né? Mesmo em lockdown, mesmo em afastamento social, tal. Então, a gente acabou não sofrendo tanto quanto outros setores, como turismo e outros que dependiam desse contato humano. É claro que, no começo, né, da crise, quando a gente olhou para ela, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer e, por precaução, a gente acabou fazendo, né, uns ajustes de orçamento, ajustes, né, tanto de receitas quanto de despesas, né, e tivemos os primeiros meses da pandemia como sendo aí uma ligeira queda, porque as pessoas estavam inseguras, né? Mas logo depois, já no terceiro mês, a gente já retomou o crescimento e hoje nós estamos, né, com nossas receitas em níveis pré-pandemia, em níveis de orçamento para 2020. Nós tínhamos um orçamento aí para 2020 com crescimento de 2 dígitos, né? E a gente vai chegar perto disso daí. Então, o ano de 2020 nós não podemos falar que foi um ano completamente perdido, nós vamos terminar o ano com crescimento. E aí, quando a gente olha nessa perspectiva para o ano que vem, nós, como somos muito drivados, né, muito ligados à construção civil, e a gente olha, né, tanto o varejo quanto o B2B, né, com as construtoras, hoje a gente vê um efeito interessante, né? A gente vê que as pessoas, porque foram forçadas a ficar dentro de casa, né, elas, e aí, obviamente, como o Milton estava comentando muito bem, fizeram uma poupança forçada, né, durante essa... Claro, muitos perderam emprego, obviamente, né, mas tiveram também, né, de alguma certa forma, uma ajuda do voucher, né?
Então, essa poupança e o fato de que as pessoas começaram a pensar nas suas residências com outro significado, né, fez com que, tanto no varejo, né, a reforma, ajeita um pedacinho aqui, faz uma questãozinha ali, faz um puxadinho, tanto a pequena construção como a construção em larga escala tiveram um boom, né, tiveram um crescimento muito grande, e a gente vê que o ano que vem vai ser ainda bem grande. Quando eu converso com os meus colegas de construtora, boa parte deles acabou desovando o estoque todo. Então, hoje a gente encontra uma situação onde as construtoras estão sem estoque, o mercado está demandando por conta, né, desse ressignificado da nossa vida, né? A nossa casa não é mais só um local para dormir, né? A gente é um restaurante, é o escritório, é tudo, né, dentro de casa. Então, acabou tendo essa ressignificação e as construtoras acabaram desovando o seu estoque. Então, a gente vê, sim, um ano, né, como sendo um ano de bons lançamentos, de bons investimentos, né? A gente vê, sim, está querendo também, nós queremos forçar essa agenda positiva na economia, no setor de construção, por consequência, para quem trabalha com materiais de construção como nós, vamos com a onda, né? Vamos surfar essa onda de agenda positiva. Estamos torcendo por isso, né? É isso. Eu acho que, só complementando, que talvez seja por isso que nós não fomos ainda mais para o buraco, porque a construção civil emprega muita gente, né? Então, pelo menos estava o pessoal empregado, consumindo. Quer dizer, lógico, o outro varejo foi muito prejudicado, mas eu acho que a coisa não foi pior ainda por causa desse movimento, né? A gente tinha, só para comentário, para complementar, nós tínhamos sim um receio que a gente tivesse numa bolha agora no final do ano, né? E a gente obviamente trabalhou com muita cautela, né? Quem sou eu para ensinar para o Milton, né? Mas com muita disciplina e capital, né, Milton? Muita cautela financeira, mas sem medo, né? Sem receio, e fomos adiante. A gente encheu de produto, sim, né, no mercado, e a gente conseguiu desovar. Ah, que bom. Milton, com uma experiência diferente, lógico, que está montando uma empresa no meio dessa pandemia, né? Exatamente. Quer dizer, nós não temos aqui, vamos dizer assim, um histórico para poder dizer que estamos chegando a X% do que tínhamos registrado antes da pandemia, né? De fato, para nós está sendo um desafio muito grande a colocar em operação uma instituição financeira 100% digital, em que o seu objetivo é atender a categoria dos microempreendedores individuais, chamados MEIs, né? Que são aqueles que faturam no máximo R$81 mil por ano. Também as microempresas, que faturam até R$360 mil por ano, e chegando até a pequena empresa, cujo faturamento está limitado a R$4.800.000 por ano. Então, esses três grupos fazem parte do nosso público-alvo, para que nós possamos, então, com recursos do capital próprio do nosso acionista, que é a Associação Comercial de São Paulo, para que nós possamos oferecer, nesse primeiro estágio de nossa operação, que começou esse mês, Irene, agora em novembro, né? Nós possamos oferecer aquilo que a pequena empresa, aliás, qualquer empresa, né, mais demanda, que é o capital de giro. Né? Nós sabemos que durante esses 8 meses, de março para cá, houve uma queda muito expressiva no faturamento de inúmeras empresas em diversos setores. Outros não sofreram tanto, como é o caso que o Alexandre colocou, da construção civil e de toda a cadeia de fornecedores desse segmento, que realmente tem uma importância muito grande na vida de todos nós. Mas nós tivemos no varejo, não é? No comércio, principalmente a parte de vestuário, nós tivemos um impacto muito forte. E essas empresas, elas, à medida em que o governo foi flexibilizando no seu programa de ajustar a volta ao normal de acordo com os índices de transmissão do vírus e, obviamente, de internações e óbitos, né? À medida que ele foi liberando, nós fomos percebendo uma retomada da economia gradual, em alguns setores de uma forma mais intensa, em outros menos, não é? E essas empresas precisam do capital de giro para poder, então, aos poucos, não só contratar de novo aquelas pessoas que foram, no primeiro momento, dispensadas,
mas adquirir insumos, processar, estruturar a sua loja, o seu comércio, a sua pequena indústria, ou a sua loja de prestação de serviço, né? E a nossa instituição financeira, o que ela se dispõe é justamente a oferecer o capital de giro, de uma maneira extremamente, que eu diria para vocês, disruptiva. Por quê? Todos nós aqui sabemos, quem é empresário, enfim, sabe que para demandar um empréstimo no banco, você tem que atender uma série de dispositivos que fazem parte do modelo operacional de governança dos bancos e que a micro e a pequena empresa muitas vezes não tem condições de atender, principalmente quando esbarra na questão da garantia. Não tem o que oferecer ao banco, né? Uma garantia e muitas vezes aí deixa de tomar um empréstimo a uma condição que poderia ser melhor e vai recorrer a outras alternativas que são extremamente caras, né? E que cobram, inclusive, taxas de juros muito mais elevadas. Muito bem, nós não pedimos garantias físicas. Aí você vai dizer, puxa, mas qual é a mágica, né? Porque a nossa plataforma, ela, como é 100% digital, é você interagindo com a nossa estrutura. Nós colocamos uma plataforma e você imagina, por exemplo, uma fábrica de automóveis que tem a linha de produção, onde em cada seção vai sendo incorporado alguma peça, algum dispositivo no automóvel. A mesma coisa funciona para a nossa estrutura. É uma linha de produção em que você dá informações sobre a empresa, né, sobre o faturamento, setor, informações sobre o seu endereço de moradia, a sua carteira de identidade. E essas informações elas são através de um algoritmo que incorpora, inclusive, muito do que nós chamamos da inteligência artificial, permite com que nós façamos uma análise do seu comportamento, não só como uma pessoa jurídica, mas também como pessoa física. E, a partir daí, nós estabelecemos uma espécie de um credit score para definir o limite de crédito a que você tem direito. Mas isso é feito em questão de segundos. E a vantagem é que você não precisa entrar na fila do banco, você não tem que esperar pela boa vontade do gerente, você não tem que abrir uma conta corrente e não tem que comprar nenhum produto para poder ter acesso a esse crédito. Isso, para nós, é muito importante, porque a gente sabe quanto a micro e a pequena empresa tem essa dificuldade de acessar o crédito num momento tão sensível como esse. E eu até poderia dizer, Milton, só que parece que este serviço foi formatado para a época de pandemia, porque a pessoa na frente do seu computador pode fazer tudo, não é verdade? É verdade, ela pode fazer, que a gente tem, inclusive, eu tenho falado muito, né, para os nossos clientes, em algumas lives, que a grande vantagem é que você não precisa fazer isso no horário comercial. Você pode fazer à noite na sua casa, como eu costumo até brincar, né, tomando uma cerveja tranquilamente no seu aplicativo, no seu celular, ou até mesmo no seu desktop, não é? Quando você entra no ambiente da internet e você faz toda a operação de maneira confortável e com a vantagem que, se você fizer no fim de semana, por enquanto, não é? Nós aprovamos a operação e na segunda-feira o dinheiro está na sua conta. Não é? Mas se você fizer no dia útil, o dinheiro está na conta naquele mesmo dia. E logo, logo nós vamos estar utilizando o novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, o famoso PIX, não é? Onde ali você vai ter crédito imediato. Você já aprovou a operação, caiu na sua conta o valor daquele empréstimo que você contratou. Então, realmente, é um processo muito novo e que nós temos uma expectativa muito grande de que dê certo. Muito bem. Estou vendo aqui que tem várias pessoas fazendo perguntas, mas antes de eu fazer essas perguntas, eu queria perguntar uma coisa. Embora vocês, cada um passou por um momento, não foi tão afetado, mas, de qualquer maneira, querendo ou não, nós tivemos um período na verdade, que as pessoas ficaram de distanciamento social, né? As pessoas ficaram só em casa, você tem que mandar as pessoas em home office. Em estágios diferentes, eu queria ouvir de vocês qual foi o desafio de vocês para você montando uma empresa, né, tendo que contratar pessoas novas, e você com uma empresa que já existia, bombando e tendo que
tendo que manter um pouco de distanciamento social. Como é que foi isso? Eu queria ouvir de cada um de vocês. Bom, Irene, vou responder em 2 etapas, né? Tá Falar bom. primeiro sobre a nossa preocupação interna, né? Nós, desde o começo da pandemia, né, a gente teve muita facilidade de migrar as posições que eram migráveis, né, para o home office, né? Então a gente já estava tecnicamente preparado para isso, né? Desde a minha entrada na Vedacity, há 2 anos mais ou menos, a gente já vem com esse objetivo de dar mobilidade para as pessoas, mesmo a turma de back-office, né? Então, quando veio a pandemia, a gente estava pronto e fez a mudança muito rápido, né, para as posições que podiam. Obviamente, como a gente fala de fábrica, entrega, são posições que não podem fazer home office, não tem como fabricar os produtos à distância, ainda não, né? Vão talvez algum dia chegar lá, mas o fato é que o nosso não tinha como. Então a gente falou o seguinte, olha, primeiro de tudo, né, vamos estabelecer aqui uma ordem de 4 prioridades. A primeira e a principal prioridade, né, e a gente se juntou com todos os executivos e nos juntamos com o conselho patrocinou, né, apoiou muito. A gente falou, olha, a primeira prioridade mais importante é a saúde física dos nossos colaboradores. Nós não negociamos isso daí. Então a gente botou testagem, acompanhamento, a gente tirou as pessoas de transporte público para ir para o transporte privado, mesmo o pessoal que era de fábrica. Então, a gente foi investindo, né, em protegê-los ao seu entorno no máximo possível. Não dá para isolar completamente, né? Mas aí a gente reforçou nossos programas de saúde ocupacional. Então, número 1, vamos lá, vamos garantir que as pessoas, na melhor forma, né, da melhor forma, estejam saudáveis fisicamente. Número 2, não menos importante, saúde financeira dessa turma. Tá? Então, a gente tomou uma decisão muito importante de não demitir nenhuma pessoa por conta da pandemia. Então, a gente assinou o movimento Não Demita, nos comprometemos, fomos a público para falar, a gente não vai demitir, a gente vai segurar as pontas até o mercado voltar. E isso, obviamente, demandava caixa, demandava apoio do conselho. Né? Número 3, né, não menos importante também, a saúde dos nossos parceiros, tanto os fornecedores quanto os clientes. Então, o Milton fala aí sobre o pequeno varejista. Para nós, o pequeno varejista é extremamente importante. 85% do nosso volume está com o pequeno varejista. E esse pessoal perdeu a única forma que eles tinham de contato com o seu consumidor. Se ele tem que fechar a loja, ele não fala com o consumidor. Então, a gente foi atrás, adiantou, e os nossos representantes também. Então, a gente adiantou comissão, a gente deu crédito, a gente foi atrás de trazer uma saúde financeira para os nossos fornecedores e os nossos clientes e os canais, de modo que eles se mantivessem também na melhor forma possível, vivos aí durante a crise. E número 4, por incrível que pareça, era o caixa dos acionistas. Os acionistas assinaram conosco esse compromisso, falaram, olha, eu vou abrir mão de equidade no momento, abrir mão de receber o caixa, porque a gente acredita no que está acontecendo dentro dessa empresa, a gente vai segurar e vai apostar numa agenda positiva. Foi muito corajoso, né, da família, né, a empresa é familiar, muito corajoso da família de abrir mão do seu próprio provento, né, para garantir a saúde das pessoas e garantir que nossos parceiros. Então, esse momento para nós no começo da pandemia foi crucial para o sucesso hoje. Olha que coisa interessante, né? A gente fez a pesquisa de engajamento, Irene, durante a pandemia. É bem arriscado, todo mundo trabalhando várias horas. Né? Quando a gente está em home office, a gente trabalha mais do que está no escritório. Né? Muito mais. Não tem horário de almoço, não tem horário de jantar. Aquela loucura, né? E aí a gente fez a pesquisa de engajamento e a gente subiu 4 pontos do engajamento em cima do ano passado, que tinha sido um ano fantástico para nós. Né? Então, acho que a gente declarar, né, que, pô, nós somos uma empresa de gente boa e vamos viver, né, de acordo com esses valores, de acordo com essa missão e agir dessa forma e colocar essas prioridades nessa lista, né, nessa sequência, para nós foram cruciais para a gente sobreviver durante a crise, né? E, obviamente, não estamos fora da pandemia, não é isso, né? Mas em termos econômicos, né, a gente já está conseguindo respirar um pouquinho, né? Então a gente saiu bem, né? E saiu relativamente bem preparado, né, para o que está vindo agora e para o que vem o ano que vem. Então, essa decisão, esse momento foi para nós crucial e foi um momento de extrema insegurança. A gente não sabia se ia dar certo, né? Empenhamos aí o nosso nome nisso daí, né? Então, só para complementar, porque tem muita gente, quando vocês falaram desse crescimento dos estoques, veio
Tá bombando aqui perguntas sobre isso. Mas você, então, acredita que o sucesso de vocês, Alexandre, daqui a pouco eu vou para você, tá, Milton? Mas que o sucesso de vocês ele é um mix, né, de uma conjuntura que favoreceu as pessoas, embora com medo até de perder o emprego, tal, mas, de qualquer maneira, estão investindo em algo seguro, né, que é um bem, né? Quem é neto de português como eu, então valoriza muito o imóvel, você também, né? Eu também. Né? Então, assim, tem que ter imóvel, né? Tem que ser uma coisa física. Né? Então, mas você acredita que foi um mix, né, de ações da sua empresa, né, de envolver as pessoas, e também o mercado ajudando, é isso? Com certeza, né? Quando a gente começou, a gente tinha aquela insegurança, será que o mercado vai suportar essa decisão corajosa que a gente teve que tomar? Né? E o mercado suportou, o mercado nos ajudou. Não posso dizer que o mercado reconheceu, claro que reconhece as ações de boa governança, óbvio, né? Acho que nós estamos num nível de capitalismo anos-luz diferente, né? Nós estamos num capitalismo mais de cooperação, mas a gente tem a insegurança de que se o mercado vai suportar. Né? Então, a gente conseguiu, sim, o mercado suportou, nossos canais reconheceram isso daí e fizeram um esforço extra, né, para chegar nos clientes, de modo que a gente conseguiu sobreviver aí à crise. Com certeza, Irene, tá? Tem um mix aí, né? E eu vi que tinha um comentário aí sobre ações online, tudo mudou muito, sim, né? O fato de as pessoas perderem a mobilidade, o fato das pessoas ficarem em casa mudou bastante, ressignificou a casa, né? A casa é diferente, hoje ela é o nosso escritório, ela é o restaurante, por mais que a gente vá voltar fisicamente, eu não estou dizendo que vai ser completamente online em tudo agora, não, a gente vai ficar eu acredito num formato híbrido, né? Que a gente vai continuar em home office porque é bom, né? Tem qualidade de vida, mas vai também voltar para o escritório. Então, por mais que tenha isso daí, né? Tem sim um ressignificado da casa que para nós foi fenomenal. Isso. O Bill Gates escreveu agora essa semana um artigo onde ele diz, né, que o mercado de escritórios vai diminuir, porque as empresas aprenderam que podem fazer um mix, né? E que ele prevê, nesse artigo ele fala, que vai ter empresa que vai dividir espaço com outra empresa, porque os funcionários vão 2 dias de uma empresa, depois muda 2 dias da outra, então ele vê uma grande... porque ele acha que não volta nunca mais como era antes, né? Isso é o Bill Gates, não sou eu que estou falando. Então, quando o Bill Gates fala, a gente tem que aceitar, né? Muito bem, Milton. Vamos. Só aproveitando o gancho aí dessa colocação que você fez, eu acho que cada vez mais ganha força a ideia do chamado compartilhamento, né, das coisas, né? Então, nós estamos vendo compartilhamento de automóvel, compartilhamento de apartamentos, de casas, né? Basta ver aí como cresceu a atividade do Airbnb, do próprio Uber, né? E assim por diante. Então, eu acho que nós estamos vivendo momentos de mudanças muito intensas que exigem com que nós, rapidamente, enquanto executivos, façamos uma avaliação, uma reflexão dessas mudanças para que a gente não perca o passo e fiquemos defasados em relação aos nossos parceiros ou concorrentes, né? Mas, voltando agora para falar um pouquinho sobre como eu estou vendo essa situação, né, do afastamento social e do home office, né? Diferente do Alexandre, por isso que eu achei ótimo, Irene, você trazer assim nós dois aqui com uma diferença bastante acentuada e acredito até para os internautas que estão vendo aí também é interessante, porque por outro lado, quando foi março, né, eu mesmo peguei o Covid em março, né? Peguei em Miami, estava no dia 9 de março em Miami, até o presidente Bolsonaro estava lá, eu peguei justamente nessa reunião, essa famosa reunião, né? Mas eu já estava trabalhando no projeto e, quando voltei, já peguei o Covid, fiquei uns 10, 11 dias internado em casa, não fui para o hospital, graças a Deus eu consegui superar dentro de casa, mas trabalhamos, eu e mais 2 diretores, todos os dias em casa, porque nós estávamos montando a empresa, fazendo, inclusive, os seus manuais operacionais. Então, nós discutimos, utilizando essas plataformas,
como é que nós íamos operar, estávamos aprovando toda a estrutura de avaliação e análise de risco das operações, toda a parte de compliance, né? E o que é interessante passar para vocês é que, em dado momento, nós começamos, então, a recrutar profissionais para assumir as gerências da estrutura que tínhamos definido. E aí foi interessante, porque foi a primeira vez na minha vida que eu entrevistei pessoas usando essa plataforma. Então, foi interessante, a gente aprovou, contratamos, e quando chegou por volta de junho, depois que tínhamos terminado a reforma do andar onde nós estamos ocupando o prédio da Associação Comercial, porque a construção civil ela continuou funcionando. Então, a reforma continuou março, abril, maio, junho. Aí nós fomos pessoalmente para o local e aí começamos, então, a interagir com aquelas pessoas que tínhamos contratado em abril no sistema virtual, e aí começamos a interagir com essas pessoas, cada um utilizando máscaras, todo esse processo. Portanto, era muito diferente, porque eu estava acostumado a ver a pessoa, o rosto inteiro, utilizando a plataforma. Quando cheguei lá, a pessoa estava de máscara e eu de máscara. Então, ficava sempre aquela coisa muito diferente. E já estamos hoje com a nossa equipe, não toda, não completa, mas praticamente quase completa, né? E o que eu noto, eu acho que é importante a gente discutir aqui, essa discussão. O home office veio para ficar? Veio. E que intensidade que o home office ele vai se apresentar? Depende do segmento, depende do setor, não é? Uma coisa eu tenho sentido, lá todos nós estamos trabalhando presencial, a minha equipe toda, eu vou todos os dias, desde junho, né? Vou de manhã, volto à noite, então temos todos os cuidados, os protocolos são seguidos, o ar-condicionado não se liga, são as janelas abertas, essa coisa toda, né? Mas eu percebo que é muito importante a presença física para que você possa interagir e sentir a cultura da organização. Se nós ficamos afastados muito tempo no ambiente da nossa residência, que tem também o conforto, tem também essa praticidade, mas a interação, o olho no olho, o olhar da expressão corporal, da linguagem corporal do seu oponente, isso tudo faz parte de se formar uma cultura dentro de uma organização. Então, eu diria para vocês que eu acredito no mix, ou seja, nós vamos ter que trabalhar em alguns setores meus lá, por exemplo, eu posso deixar em home office durante, sei lá, um mês, no outro mês volta para cá para poder interagir, ver as pessoas, expor as suas fraquezas e expor as suas fraquezas e fragilidades, que você cresce, não é? Agora, se eu estou dentro de casa numa boa, só olhando aqui pela TV, as pessoas não vão me conhecer na totalidade como eu sou. Então, eu acho que esse lado presencial ele precisa ser preservado. Eu sou um árduo defensor, viu, Irene? Eu quero fazer uma ressalva. Não estamos em home office. Nós estamos, como diz o americano, working from home. Fomos obrigados a trabalhar de casa. Então, assim, é muito diferente de você ter o teletrabalho, né? E como uma política em que você vai 2 vezes no escritório e depois você vai para casa, mas muita gente não pode sair de casa, né? Então, assim, ainda, enquanto não tivermos a vacina, ainda temos... A gente não sabe se está na segunda onda, se não está na segunda onda, mas, de qualquer maneira, ainda não está totalmente resolvido essa questão, né? Então, esse é só um ponto. A gente está avaliando o home office, quando a pessoa estão mais produtivo, menos produtivo, eu falei, gente, nós não estamos avaliando o home office, porque nós não estamos em home office, né? É uma situação inusitada que está todo mundo passando, porque, querendo ou não, está todo mundo assustado, né? Porque a gente não sabe, você não sabe se pegou, depois se vai pegar outra vez, se não vai pegar, se está imune para o resto da vida, se não está, e assim vai, né? Então, mas eu acho também, desculpa, eu só fiz um parênteses, né? Eu queria agora ouvir o 15 com essa... agora, ele já falou um pouquinho, mas eu queria agora voltar com um assunto que eu acho interessante, e dentro dessa situação toda, depois eu vou ver aqui algumas perguntas, mas são coisas mais voltadas até para a economia,
Teve alguma situação que foi inusitada para vocês e que aprendizado vocês tiraram de toda essa situação? Tá. Não sei dizer assim se foram situações inusitadas, né? Mas é claro, né, que a gente entra com a esperança de que a gente não, a gente se preocupa com todo o externo, todo o entorno, tudo, né? Mas a gente acaba não criando um plano B para um caso de infecção lá dentro, né? Então a gente não tem backup das próprias pessoas, né? A gente tem backup de máquina, backup de computador, tem um monte de backup e tal, mas as pessoas não. E a gente teve, sim, pouquíssimos, mas a gente teve, sim, alguns casos extremamente icônicos de infecção. Graças a Deus, ninguém foi levado a ficar muito grave, todos se recuperaram, estão se recuperando, mas eram posições que nós não tínhamos backup. Entendeu? Então, a gente sofreu, foi inusitado no ponto de que a gente realmente falou, olha, a gente não está preparado com um backup para os seres humanos aqui dentro, entendeu? Então, isso daí foi para nós, assim, acho que um aprendizado, né, que acelerou, né, de certa forma, a transformação digital, até inclusive do back-office, né, que nos ajudou a falar, peraí, se a gente tem posições de seres humanos aqui que são extremamente cruciais, fora da fabricação, claro, mas falando no escritório, que a falta desta cadeira aqui, desta pessoa, me trava um processo, me coloca num gargalo tal, então eu tenho que fazer com que a atividade clerical dele, né, a atividade dele ou dela, seja completamente automatizada e a gente faça, obviamente, use o que a gente pode, né, que deve usar, que é o cérebro da pessoa, de forma muito mais analítica, tudo. Então, acho que isso é inusitado, né, quando a gente pensa num cenário de crise, né, e a gente, óbvio, acabou sofrendo um pouquinho com essas questões pontuais, né, e o grande aprendizado, né, falei, peraí, a gente fica falando de transformação digital o tempo inteiro, né, tá todo mundo cansado de ouvir transformação digital, mas a gente esquece que mesmo para um robô funcionar, tem um ser humano apertando o botão, não tem essa. Né? Então, é verdade. Não tem 100 pessoas, não tem jeito. É. Né? Como diz o Mauro Carrusca, que está até aqui presente nessa live, inovação é gente feliz. A tecnologia é um facilitador, mas você não faz inovação se não for através das pessoas. Vamos lá, se você me permite fazer mais um comentário, que acho que um outro grande aprendizado eu sou da área de tecnologia, né? Então, eu vou ter que falar com muito cuidado que meus colegas de tecnologia não me matem, né? Mas, vamos lá, gente, a tecnologia, ela é uma commodity, ela é um meio, não isso importa. aí, é um meio. No final de contas, não importa. O que a gente faz com ela, as cabeças que estão pilotando essa tecnologia que realmente fazem a completa diferença. Se eu tenho uma tecnologia A, meu concorrente tem. Se eu tenho a tecnologia B, meu concorrente tem. Todas as empresas, a partir de um certo porte, ou mesmo em startup, têm acesso à mesma tecnologia que a gente usa hoje. Não dá para considerar mais tecnologia como diferencial competitivo, e sim os cérebros que operam essa tecnologia. Por isso que eu gosto muito que o Maurício falou. É isso aí. É isso aí. São as pessoas que, na verdade, a inovação é a mudança de mindset. De mindset, é isso aí. É mudança de mindset, é isso aí. Milton, agora você. Então, eu acho que eu poderia mencionar aqui desafios que a gente, porque como a empresa não existia antes, então são os desafios que nós estamos enfrentando e durante esse período aí de distanciamento social e que recrutamos as pessoas para trabalhar conosco, né? Sempre fica aquela questão de como que o executivo, o líder, ele tem que lidar ou ele deve lidar com as pessoas, com sua equipe, porque, afinal de contas, a tecnologia é um meio, é um instrumento, mas o que efetivamente move a empresa são as pessoas. Então, as pessoas bem treinadas, as pessoas motivadas, as pessoas com prazer em trabalhar, faz toda a diferença. Então, eu noto na minha equipe, em alguns momentos, e é natural, uma certa instabilidade emocional. Primeiro, porque está numa empresa nova, não sabe se essa empresa ela vai deslanchar. Então, tem sempre aquela questão com interrogação do emprego. Segundo fato, é o próprio momento que a gente está vivendo que joga sobre todos nós perguntas sem respostas. Né? Essa instabilidade que agora mesmo você mencionou, não sabe se está na segunda, na terceira onda, né?
E o cerceamento a que todos nós estamos passando, de não poder estar junto com o avô, com a avó, com o pai ou com o filho. Eu mesmo queria viajar amanhã para ver a minha neta em Belo Horizonte, mas já tinha comprado até passagem. Infelizmente não vou, porque minha esposa ficou com receio de ir, né? Em Belo Horizonte já está se falando que o prefeito vai decretar um lockdown. Lockdown, E né? aí, puxa, então não vou. Já estou há 11 meses sem vê-lo. Né? Então, essas coisas todas no seu conjunto vão desestabilizando o emocional das pessoas. Né? E aí, obviamente, o seu rendimento dentro da sua atividade cai substancialmente. Compete a nós, de alguma maneira, até pela experiência, de ter passado por outros e outros momentos, transmitir um pouco mais de segurança e dar um certo horizonte em termos de perspectivas para que essas pessoas não fiquem muito abaladas em termos emocionais e acabem, às vezes, tendo problema de saúde, com depressão, como a gente tem visto ultimamente, muitos casos acontecerem de depressão em função desse momento de cerceamento que todos nós estamos passando. Né? E você misturar isso com o trabalho, claro que aí vem aquelas ansiedades normais do dia a dia, isso pode acabar provocando um desfalque na equipe e isso afetando a atividade da empresa, a sua rentabilidade, a sua inserção no mercado. Eu vejo isso como o meu desafio e que eu estou tratando e lidando com isso nesse momento. Viu? Queria transmitir, portanto, isso aqui para vocês. Muito bem. Milton, tem uma pergunta aqui que eu vou fazer do Zé Roberto, porque é importante. Ele só quer saber, como o seu negócio é um negócio novo ainda, né? Milton, esse serviço atende somente empresas do Estado de São Paulo? Pois não, sim, é só o Estado de São Paulo, né? Porque a nossa instituição, a Secrédito, ela é uma instituição da Associação Comercial de São Paulo. Ela foi criada para atender os associados das associações que integram o sistema, a rede, né, de associados aqui do Estado de São Paulo. Os outros estados têm suas associações comerciais e eles podem, sim, da mesma maneira como São Paulo aqui fez, podem constituir uma instituição financeira, tal qual fizemos, e submeter o processo ao Banco Central para que possam também oferecer crédito para as empresas do seu estado. Muito bem. Agora, vou fazer uma pergunta aqui ligada um pouco à economia. De vez em quando eu volto para o tema das coisas, mas vocês acham, e o João Rafuk fez essa pergunta, vários setores não pararam no início da pandemia, mas a maioria das cadeias de suprimentos se encontram desabastecidas. Sendo assim, o que estamos vivenciando é uma retomada ou uma bolha de desabastecimento? Bom, posso começar, Milton? Posso Lógico. comentar? Por favor. Eu vou falar porque a gente sofre disso daí. A nossa cadeia é física, né? E a gente sofre disso daí. Eu acho que tem alguns aspectos, né? A pergunta é extremamente relevante, extremamente importante. Acho que o primeiro né, nem todos se alinharam, né, com a perspectiva de que vamos tentar botar uma agenda positiva e vamos segurar as pontas. Né? Então, quando você tem uma cadeia ligada, né, o MIT faz a brincadeira disso daí com aquele jogo da cerveja. Né? Então, você tem uma pequena ruptura em algum elo da cadeia, o efeito borboleta, a propagação do efeito na cadeia é terrível. Então, hoje, a gente sofre, sim, nós, no caso, sofremos aí com um problema de embalagem plástica, embalagem metálica, e começamos a sofrer o problema com o papelão também. Né? Então, hoje, o nosso gargalo está, sim, né, principalmente na matéria-prima para embalagem, porque a indústria polimérica desacelerou. Né? Então, provocou aí uma ruptura na cadeia, tanto que nossos OTIFs, nossas previsibilidades de venda bagunçaram todas. Né? A gente até teve que reconfigurar como é que a gente ia medir a eficiência e nível de serviço no meio dessa loucura. Então, acontece sim. Eu acho que essa cadeia, para se estabilizar de novo, vai levar um tempão. Né? A gente vai aí sofrer de stockout, depois, quando entra em stockout, todo mundo começa a produzir para caramba, aí tem, né, excesso de estoque, aí o pessoal segura. Então, esse efeito aí mola da cadeia vai continuar durante um bom tempo, mas o bom é que o Brasil tem resiliência para isso, né? A gente já aprendeu bastante aí com outras crises de abastecimento aí em vários pontos da história,
da nossa economia e a gente tem uma boa resiliência para isso daí. Pelo menos eu gosto de olhar, né, com essa lente positiva, de que a gente tem resiliência, vai sofrer, a cadeia vai sofrer, mas vai sim se restabelecer. Hoje a gente é muito mais digital do que era no passado. A gente consegue encurtar esse prazo aí entre esse atraso de informação da ponta até o fornecedor. Então, eu acredito nisso sim, viu, pessoal? E realmente você tocou num ponto muito importante. Nós somos muito resilientes, e quem é mais velho, que já viveu outras crises, eu já vi o dinheiro ser tirado da minha conta. Também. Conta, não tem mais dinheiro, ninguém Quem tira me fala? dinheiro. Então, assim, já vi coisas do arco da velha, inflação altíssima, entendeu? Mensal. Então, assim, e a gente vai sobrevivendo. Então, isso é que nos torna, como é que se diz? Repetindo o que meu avô dizia, o que não me mata, me fortifica. Então, é o que nos faz mais forte. Tu tem que ser tirado, tem que tirar o lado bom, né? Né? Assim, voltando, parafraseando aí o mercado que o Milton tá, né? O sistema financeiro brasileiro ele é moderníssimo porque sofreu pra caramba, né? Porque a gente sofreu tanto e acabou se modernizando, se digitalizando bastante mais do que eu já vivi em outros países no planeta. Nós somos muito mais digitalizados do que outros países, né? Em termos financeiros, né? É verdade. Milton. Bom, eu acho assim, nós temos aí um sistema, só falando um pouquinho, o sistema financeiro brasileiro, e eu posso até falar um pouquinho à vontade, porque, afinal de contas, a minha carreira foi toda calcada Dele, né? nesses 40 e tantos anos, né? Ele é um sistema moderno, um sistema capitalizado, um sistema que tem, vamos dizer assim, índices de Basileia extremamente tranquilos em relação às suas obrigações. E eu diria que nessa crise, diferente daquela de 2008, da 2008 a 2016 também, a de 2008 foi um problema de crise do sistema financeiro, com a quebra do Lehman. Né? Dessa vez, não. Dessa vez, o sistema nosso está altamente capitalizado e ajudou muito no que diz respeito a atenuar os efeitos gerados pelo distanciamento social sobre a economia real. Ajudou bastante. Agora, eu queria ressaltar um aspecto que eu vejo para 2021, perspectivas positivas, porque eu notei que durante esses 8 meses, de março até agora, né, que nós tivemos uma redução brutal no número de empresas de pequeno porte, né, sofreram muito, principalmente setor como restaurante, bares e restaurantes, agências de viagem, prestadores de serviço, né, sofreram muito. Eu vejo que nós tivemos um crescimento líquido na abertura de novas empresas. Muitas, claro, todas elas, quase todas, microempreendedores e pequenas empresas, que deixaram o emprego de carteira assinada e abriram o seu próprio negócio, começaram a empreender em todas as áreas. Isso é um dado muito promissor, mostra a capacidade do brasileiro de superar as crises, as dificuldades, né? E tem inúmeros exemplos que a gente poderia estar citando aqui, já de sucesso, e essas empresas que começaram as suas atividades agora, são startups, muitas delas, né? Elas estão hoje recebendo já, algumas delas recebendo recursos, inclusive com investimento, esses investimentos que são chamados venture capital, né? Para poder justamente dar a sua estilingada, né? Que a gente fala, né? E com o crédito se normalizando a partir agora do ano que vem, eu acho, é uma combinação que enfim, eu considero ela extremamente positiva, esse número de novas empresas que nós tivemos aí, segundo os dados do Ministério da Economia, que faz o acompanhamento, nós tivemos no segundo trimestre do ano 960 mil empresas a mais em termos líquidos, ou seja, foram abertos muito mais, né? Teve fechamento também, mas nós tivemos 960 mil. Isso é um número alvissareiro. Né? E que, combinado, então, com esse novo momento que vivemos no lado financeiro, que é a chegada das fintechs, onde aí eu estou me inserindo, não é? Onde você tem realmente esses bancos digitais, as fintechs, com capital bastante para emprestar para essas empresas, essa combinação é extremamente saudável para a recuperação gradual da nossa economia
eu vejo dessa forma, portanto, ser um movimento interno, não é? Que a gente precisa sempre investir fortemente na qualificação, no treinamento de gestão desses empreendedores. Muitos deles não têm muita experiência, né? E por isso mesmo acabam perecendo no chamado Vale da Morte, que é quando a empresa completa aproximadamente 2 anos, muitas fecham. Mas eu fui conselheiro do Sebrae, acompanhei muito de perto essa questão. Eu tenho essa visão de que a combinação das startups com as fintechs, né, vão aos poucos mostrando uma nova cena da economia brasileira, e que isso será fundamental, até porque temos que considerar que somos uma economia que ainda tem uma participação relevante no setor primário, principalmente no agronegócio, né? E temos aí a indústria no meio do caminho, ficou um tanto quanto parada, não investiu fortemente nas novas tecnologias, mas o setor de serviços cresceu bastante. Então, a combinação dessas fintechs com as startups, nesses 2 setores, o primário e o terciário, eu tenho a impressão que isso vai ajudar muito o país em 2021. Esse é um sentimento meu, que já passou, como disse a Irene, por todos os planos econômicos que o Brasil editou, e o Brasil sobreviver, apesar de tudo. Vai passar, passa, né? Irene, posso só fazer um Lógico, comentário? lógico. Milton, eu quero construir em cima do que você falou. Assim, eu acredito 200% do que você falou. No meu caso, né, não é fintech, mas sim construtech, né? E que é onde a gente investe, né? A gente hoje mesmo, nossa perspectiva para o ano que vem é a inovação, é a servitização da construção civil através da tecnologia e é investir em construtechs. A gente faz isso daí, a gente tem um programa grande de Open Innovation, a gente investe muito em digitalização do varejo, plataforma digital para comércio, ciência de dados, e também investe muito em tecnologia para melhorar a saúde das edificações. É o que eu faço todos os dias, né? Além, obviamente, de ser CIO. Então, eu concordo em 200% com o que você está fazendo. E quando eu olho um mapa de construtechs hoje, dentro do mesmo ano, hein? Antes da pandemia agora, é incrível a quantidade de construtechs que tem hoje. Pessoal abrindo empresas, investindo, inovando, empreendendo, apesar das adversidades. Então, eu acho fantástico o que você falou, Milton. Assim, parabéns. Eu traduzo para Construtech igualzinho. Olha que maravilha, né? Não há nada melhor do que terminar com esta mensagem. A gente, infelizmente, está chegando realmente ao final, então eu sempre reservo esses últimos minutos para que os participantes desse painel possam dar sua mensagem final e depois eu encerro. Então, eu queria ver quem gostaria de começar a se despedir. Passa rápido, não é não? Muito rápido. Passa muito rápido, né? É uma pena, mas passa rápido. Bom, então vamos para a ordem alfabética, tudo bem, Milton? Tudo bem, claro. Então, assim, queria reforçar, né, que é um prazer, né, estar aqui com vocês, né, uma aula aqui, conversar, trocar experiências, perguntas me fizeram refletir bastante também sobre os pontos do que a gente está olhando, sobre a nossa ótica, né, do mercado, que obviamente é apenas uma delas. E assim, acho que se eu tivesse que deixar uma mensagem, deixar uma mensagem de esperança, pessoal. A gente está cansado de crise, cansado de sofrer, e nós que estamos na parte produtiva, fazemos parte da economia produtiva, cabe a nós se mexer, né? Cabe a nós puxar, cabe a nós empreender e olhar para o Brasil de forma mais positiva, com uma agenda mais inovadora, mais positiva. Muito obrigado aí pela participação hoje. Milton. Bom, na minha mensagem, eu aproveitaria até que estamos num período eleitoral, dia 29 agora tem o segundo turno, né? E eu comecei a minha carreira no Banco Central em 1972. O presidente da República era o general Emílio Garrastazu Médici. Muitos que estão aqui nem imaginam, né? E eu vivi o período militar, trabalhando no governo, Médici, Figueiredo, Geisel, né? Geisel Figueiredo, melhor dizendo, depois Sarney e por aí adiante. Eu vi o Brasil passar por diversas fases durante o regime militar, depois, na retomada da democracia, com Sarney, que acredito que tinha corrido, né? E aí vieram os planos econômicos, tentando debelar a inflação, aquela conquista
que vivíamos, não tinha orçamento geral da União, era realmente uma coisa assim, impressionante. E o Brasil evoluiu. A democracia, que é muito jovem, né? Agora, de 1985, a Constituição muito jovem, de 88, nós estamos aprendendo a lidar com uma democracia. Vem a eleição agora, segundo turno, que eu acho que todos nós temos a obrigação de refletir bastante sobre quem nós vamos eleger para governar, agora, no caso, as prefeituras, 2022 seria o Estado e a Presidência da República, porque não adianta a gente ficar imaginando que eles lá em Brasília, ou o governo do Estado, vai resolver as coisas sozinho. Nós fazemos parte desse processo. O amadurecimento político ele é importante, e às vezes eu vejo, principalmente os mais jovens, terem um posicionamento sem muita reflexão. Me perdoe aqueles que são mais jovens que estão aqui, mas eu acho que é fundamental que tenham o prazer da política com P maiúsculo, porque todos nós somos políticos quando nós tomamos decisões em casa, junto aos nossos filhos, quando nós dizemos não pode, isso é política também. Então, a mensagem, o recado que eu trago aqui no final, Irene e Alexandre, é mais nesse sentido, para que a gente tenha realmente uma reflexão maior, que é importante nós melhorarmos a qualidade da política do nosso país, para que a gente tenha um futuro de melhor previsibilidade. É isso aí. Eu queria terminar, eu sempre termino com alguma mensagem, e hoje, ouvindo vocês, e é por isso que eu gosto de trazer setores diferentes, pessoas de áreas diferentes, né? Eu, às vezes, trago recursos humanos, presidente, e trago de todas as áreas, porque trazem visões diferentes. Então, como é importante, né, a gente... E agora nós estamos no período de se falar sobre inclusão, sobre diversidade, né? Como é importante essa diversidade de olhar para as coisas, né? De perceber o mundo de formas diferentes, mas que, no final, tudo se converge para uma única coisa, que é o bem-estar da gente. Então, é assim, Milton, gostei muito. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós somos responsáveis pelo nosso país e pelas nossas organizações. Então, outra vez, e eu sempre quase termino fazendo esse convite, gente, é olhar para si. Nós temos essa força, né? A gente pode e tem esperança, né? A gente vê aí segmentos que estão prosperando, a gente nova entrando no mercado de trabalho, porque as fintechs estão cheias de gente, sempre de gente jovem, né? Olhando o mercado de uma forma diferente, né? Então, a minha mensagem é essa: contem com vocês, se conheçam, tomem rédeas da sua carreira e das suas organizações, e do seu papel político, e vamos ser muito felizes, né? Eu quero agradecer a todos aqui, mais uma vez, de estarem presentes aqui, ao Alexandre e ao Milton. Foi espetacular, uma conversa de altíssimo nível. Eu agradeço a todos e a todos os presentes. Um beijo bem grande e até a próxima. Tá? Tchau. Obrigado.